Olá, prontos para mais uma análise aprofundada? Hoje a gente vai mergulhar em Gênesis, capítulo 46, usando umas fontes de estudo bíblico bem interessantes. O foco é a jornada de Jacó, né, e toda a família dele para o Egito. Nossa missão aqui é fuçar os detalhes, o significado desse momento tão decisivo na história de Israel, sabe? Extrair o que essas fontes têm de mais importante para nos dizer. Exatamente. E o legal é que essa passagem, ela é muito mais que só uma família se mudando, né? É um passo, assim, fundamental para cumprir as promessas de Deus. E já prepara o palco para coisas enormes que vão acontecer depois, tipo o Êxodo. A gente vai ver aqui uma mistura, sabe? Da emoção pessoal, o medo do Jacó, o reencontro com o José, que deve ter sido incrível, e, ao mesmo tempo, o destino de um povo inteiro se desenrolando. Então, bora começar. Tudo parte de Jacó, que as fontes lembram que também é chamado Israel, né? Ele pega tudo que tem e, se manda. E ele faz uma parada, assim, estratégica em Berseba. Por que lá? As fontes dão a dica que não foi por acaso. Lá ele oferece sacrifícios ao Deus do pai dele, Isaac. Logo no versículo 1. Berseba tem um peso histórico, sabe? Muito grande, não é só um lugar no mapa. As notas de estudo que a gente viu, elas frisam essa conexão forte com Abraão, com Isaac. Ah, sim. Foi lugar de poços, de juramentos, de encontros com Deus mesmo. A gente pode pensar em alianças, né? Promessas divinas que foram feitas ou reforçadas ali. Então, para Jacó parar em Berseba, antes de ir para um lugar desconhecido, fora da Terra Prometida, nossa, devia ser assustador. Era quase como, sei lá, buscar uma força nas raízes, sabe? Uma confirmação de Deus ali onde a história da família dele era forte. Entendi. É como se ele precisasse dessa segurança, né? Dessa orientação num lugar que já era sagrado pela presença de Deus. E a resposta vem. O texto fala que Deus aparece para ele em visões, de noite, e chama: Jacó, Jacó. E ele responde na hora: Eis-me aqui. Isso já mostra uma certa intimidade, né? Uma conexão. Com certeza. E a mensagem que vem depois, nossa, é muito forte. E tranquilizadora. Deus primeiro se identifica, né? Eu sou Deus, o Deus do seu pai, se conectando com a história, com as promessas lá de trás. E aí vem a ordem e a promessa principal. Não tenha medo de descer para o Egito, porque lá eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou descer com você para o Egito e eu também vou te fazer voltar. E a mão de José vai fechar os seus olhos. É muita coisa aí. Sim, vamos abrir isso um pouco. Tem várias camadas aí, né? Tem. Primeiro, Deus trata logo do maior medo de Jacó. Não tenha medo. E por quê? Eu descerei com você. Essa garantia, sabe? De que Deus estaria junto, mesmo fora da Terra Prometida. Isso era, assim, essencial. Muda tudo. Não era um abandono. Era uma missão, mas acompanhada por Deus. Imagina o alívio dele ouvindo isso. Poxa, sair de Canaã, mesmo com a fome, devia parecer quase uma falha na promessa, sei lá. Exato. Segundo ponto, a promessa surpreendente que a família ia virar uma nação lá no Egito, não em Canaã, naquele momento, mas em terra estrangeira. Isso já muda as expectativas, né? Totalmente. Terceiro, a garantia de que eles voltariam para a Terra Prometida. Também o farei voltar. As notas que a gente consultou explicam que isso ia se cumprir para a nação, para os descendentes, séculos depois. Não para o Jacó em vida, né? Ah, tá. E por último, um consolo muito pessoal, muito íntimo. A certeza que o filho querido José, que ele chorou como um morto por anos, ia estar do lado dele no final da vida. É Deus cuidando do plano maior, o destino da nação e do coração do pai, do indivíduo. Nossa, é uma confirmação completa mesmo. Pega o destino do povo e a dor pessoal de Jacó. E aí, com essa força toda, ele e a família seguem em viagem. Tem um detalhe de logística que as fontes destacam e que eu achei bem revelador. Eles usam carros que o próprio faraó mandou, a pedido do José. Sim. Isso não é pouca coisa, né? Mostra o poder do José lá no Egito, a influência dele, e que essa mudança tinha um caráter quase que oficial.
Não eram só uns refugiados chegando, era uma família importante sendo trazida com honra, com apoio do Estado. Essa mistura de medo humano, garantia divina e apoio logístico do Egito é bem marcante. Avançando um pouco, o texto dá uma pausa na história e apresenta uma coisa que, assim, de primeira parece só uma lista de nomes, né? Os descendentes de Jacó que foram para o Egito. Quase uma lista de chamada. A gente sempre ouve o número 70, que está lá no versículo 27, mas se a gente olha de perto, como as fontes sugerem, a conta tem uns detalhes, e aí a coisa fica mais interessante ainda. Sim, essa lista aí, essa genealogia, ela é muito mais que só contar quem foi. Tem um propósito teológico, histórico, sabe? Bem importante. É tipo registrar oficialmente quem são os fundadores das tribos que iam formar Israel lá no Egito. É quase a certidão de nascimento da nação no exílio, digamos assim. E a organização é clara, né? Agrupa pelos filhos, das esposas de Jacó e das servas delas. Mostra de onde veio cada clã. Vamos passar rapidinho por essa estrutura? Começa com Lia, a primeira esposa, né? Dela vem os mais velhos de a maioria. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e os filhos homens deles que foram na viagem. E tem a Diná, né? A única filha mencionada ali. E uma nota triste que as fontes lembram. Falam dos filhos de Judá, Er e Onã, que morreram lá em Canaã, antes da viagem. Um lembrete de que tinha perda, fragilidade, mesmo na família da promessa. Isso. Depois vem a lista dos filhos de Zilpa, que era serva de Lia. Dela vieram Gade e Azer, com os filhos e netos deles. Aí vem os filhos de Raquel, a esposa que Jacó mais amava. Claro, José já estava no Egito, então ele não viajou com Jacó, mas está na conta da linhagem. O outro filho dela era Benjamim, que foi com os filhos dele. E é aqui que as notas de estudo falam que os dois filhos do José, Manassés e Efraim, que nasceram no Egito antes de Jacó chegar, muitas vezes entram na conta final. Exatamente. E por último, os descendentes de Bilá, a serva de Raquel. Dan e Naftali com seus filhos. Essa estrutura detalhada não só guarda a memória de onde vieram, mas firma a base para como Israel ia se organizar em tribos depois. Ok, mas e a matemática que você falou? O versículo 26 diz especificamente que todas as pessoas que foram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes diretos, literalmente, saídos de sua coxa, sem contar as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas ao todo. As notas de estudo, tipo da Holman e da NA, confirmam isso. Então, como a gente pula de 66 para o número famoso de 70? Aí está um ponto bem legal que mostra como o texto é preciso de propósito. O número 66 é só quem fez a viagem física de Canaã para o Egito com Jacó, naquele momento. Para chegar no 70, que é o número tradicional e importante teologicamente que está no versículo 27, a conta, como as notas explicam e a tradição também, geralmente inclui esses 66 que viajaram, mais o próprio Jacó, né, o patriarca, mais o José, que já estava lá, e os dois filhos dele que nasceram no Egito, Manassés e Efraim. Então os 70 são a casa de Jacó inteira que estava no Egito, naquele comecinho, somando quem chegou com quem já estava lá. Faz sentido, faz sentido. Exato. É uma contagem que inclui todo mundo e define o núcleo que fundou a comunidade israelita lá no Egito. E tem mais. Algumas fontes até sugerem que o 70 não é só literal. Tem um peso simbólico. 70 podia significar totalidade, algo completo, ou perfeição numérica naquele pensamento antigo do Oriente Médio. Tem até gente que liga esse número às 70 nações do mundo que aparecem lá em Gênesis 10, talvez indicando que Israel, mesmo no exílio, ia ter um papel em relação a todas as nações. Mas, independente do simbolismo, o cuidado com a lista, com esse detalhe da contagem, mostra a importância de cada pessoa ali como parte da promessa de Deus de fazer da família de Jacó uma grande nação. Cada nome conta. Chegamos então no Egito, ou quase. E tem um movimento tático curioso. Jacó manda Judá na frente para encontrar José e acertar a chegada em Gósen. Judá de novo em destaque. Isso parece ter um peso, né? Sem dúvida. Judá, que já tinha mostrado liderança lá na história com Benjamim,
garantindo que ele voltaria seguro, é de novo escolhido para uma missão chave. Mandar Judá na frente não era só para achar o caminho ou avisar que estavam chegando. Era talvez um ato diplomático mostrando a confiança de Jacó nele e a necessidade de preparar o terreno para a família se instalar na terra que foi designada para eles, Gósen. E aí vem o momento que todo mundo esperava, o reencontro. José prepara o próprio carro, um detalhe que mostra a ansiedade dele, e vai encontrar o pai em Gósen. A Bíblia descreve de forma curta, mas cheia de emoção. José se apresenta ao pai, se joga no pescoço dele e chora abraçado por um bom tempo. Dá para imaginar a cena. 22 anos separados, de luto por um filho que ele achava que estava morto. É o clímax emocional de toda essa história do José e os irmãos. Anos de dor, de culpa por parte dos irmãos, de saudade, de incerteza. Tudo meio que se dissolve naquele abraço longo. É a restauração visível de um laço que parecia perdido para sempre. E as palavras de Jacó, chamado de Israel de novo aqui, mostram esse alívio total. Agora eu posso morrer, porque eu já vi o seu rosto e sei que você ainda vive. É uma declaração de satisfação plena, como se o maior desejo da vida dele tivesse sido cumprido. E é também o cumprimento literal daquela promessa de Deus lá em Berseba. José estaria lá no final. É muito tocante, mexe com a gente essa coisa de perda e reencontro. Mas bem no estilo dele, José não deixa a emoção parar tudo. Ele tem uma capacidade incrível de ir do pessoal para o prático. Logo depois desse momento super intenso, ele já está pensando no que fazer e dando instruções para os irmãos sobre como se apresentar para o faraó e, o mais importante, o que dizer sobre o trabalho deles. Essa orientação é uma jogada de mestre, estrategicamente falando. José manda os irmãos serem diretos e honestos sobre a profissão. Seus servos são pastores de rebanho como foram nossos pais, desde jovens até agora. Ele já prevê que o faraó vai perguntar do trabalho deles e a resposta tem que ser essa. Mas por que essa insistência em se identificar como pastores? Parece que tem algo mais aí. Qual era o plano do José? E como isso ia influenciar onde eles iriam morar? José entrega a estratégia no versículo 34. Ele diz para falarem isso. Para que vocês possam morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. E aí está a chave de tudo. O trabalho deles, ser pastor de ovelha, de gado, era visto com certo desprezo, talvez até como impuro ou socialmente inferior, pela cultura agrícola dos egípcios. As notas de estudo que a gente viu confirmam isso, explicando que essa aversão cultural, essa abominação, era justamente o que José ia usar a favor da família. Peraí, quer dizer que ser mal visto por causa da profissão foi, na verdade, bom para eles? Parece o contrário do que a gente pensaria. Como isso funcionou? Aí que está a genialidade, talvez até inspirada por Deus, da estratégia do José. Ao se identificarem claramente como pastores, José sabia que o faraó, por respeito a ele, mas também por conveniência cultural egípcia, ia colocar eles na terra de Gósen. Gósen era uma região fértil, boa para pasto, provavelmente ali no delta oriental do Nilo, uma área meio afastada dos grandes centros egípcios. Essa separação geográfica e, de certa forma, pelo trabalho, seria fundamental. Entendi. A aversão dos egípcios acabou criando tipo uma bolha cultural em volta dos israelitas? Exatamente. Essa separação ia ajudar demais os israelitas a manterem a identidade deles, os costumes da família, as tradições religiosas, a aliança com o Deus dos pais deles. Evitaria que eles fossem engolidos rápido pela cultura egípcia, que era muito forte e sofisticada. Eles poderiam crescer em número, como Deus tinha prometido, mas sem perder quem eles eram como povo escolhido. E aqui que fica interessante mesmo. A própria barreira cultural egípcia virou a ferramenta que permitiu o plano de Deus a longo prazo acontecer. Que virada! Uma desvantagem social vira a chave para eles se preservarem e crescerem. Perfeitamente. Se a gente liga isso ao plano maior de Deus, a gente vê como essa instalação estratégica em Gósen, que foi possível por causa dessa peculiaridade cultural egípcia, se encaixa direitinho. Deus prometeu fazer deles uma grande nação no Egito, mas eles precisavam continuar sendo um povo diferente para que a promessa de voltar para Canaã e o papel deles na história da salvação pudessem acontecer.
A sabedoria prática do José, junto com a providência divina, usou um traço da cultura local para garantir as condições ideais para o futuro de Israel como nação separada dentro de outra nação. Fascinante. Vamos então recapitular os pontos principais que a gente tirou dessa análise de Gênesis 46. A gente começou vendo que a viagem de Jacó para o Egito não foi desespero ou falta de fé, mas sim uma mudança de rota confirmada e abençoada por Deus lá em Berseba, com promessas claras de presença divina, proteção e crescimento futuro. Depois a gente destrinchou a lista da família, entendendo a conta dos 66 que viajaram de Canaã, que, somados a Jacó, José e seus filhos, dão às 70 almas o núcleo que fundou a nação israelita no Egito. Vimos como essa lista estabelece a linhagem das tribos e a importância de cada um nesse plano maior. Relembramos o impacto emocional do reencontro de Jacó e José, um momento de alívio pessoal profundo, fim de um luto longo e o cumprimento visível de uma promessa de Deus. E, por fim, a gente desvendou a estratégia brilhante por trás da instalação em Gósen. Uma estratégia onde o José é muito esperto, mandou a família se identificar como pastores. Ele usou a versão cultural dos egípcios a essa profissão para garantir que eles ficassem numa área separada, fértil, onde pudessem crescer como um povo distinto, guardando sua identidade e fé. Esse capítulo, então, marca uma virada decisiva. Ele muda o palco principal da história dos patriarcas de Canaã para o Egito, preparando tudo para os séculos que eles ficariam lá e que levariam aos eventos dramáticos do Êxodo. Acima de tudo, mostra a fidelidade de Deus às suas promessas, sabe, costurando seus planos mesmo no meio da fome, da separação familiar, de culturas diferentes e de política. E sabe, pensando nessa estratégia de Gósen, fica uma reflexão interessante. O texto liga diretamente a separação dos israelitas ao desprezo dos egípcios pelos pastores. A gente sabe como profissões e como as culturas veem essas profissões podem moldar muita interação social, né? Podem levar à integração, ao isolamento, até à hostilidade entre grupos. A questão que fica é, como será que essa separação inicial, baseada numa diferença cultural ligada ao trabalho, não só garantiu a sobrevivência e a identidade israelita ali no começo, mas também influenciou a dinâmica de poder, as relações sociais, as tensões que foram se acumulando e, no fim das contas, o próprio destino deles durante todo aquele tempo no Egito. É algo para a gente pensar. Como circunstâncias que parecem pequenas no início de uma jornada podem acabar tendo um impacto enorme, moldando profundamente a história de um povo.